todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos abrir a nossa Bíblia no livro que temos estado a estudar, o livro de Neemias, capítulo 3. Neemias, capítulo 3. E iremos ler para já apenas o versículo 29 e depois vamos ler vários outros textos. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de fronte de sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. A porta oriental. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós temos estado a estudar a reconstrução das portas no tempo de Neemias, lembrando que o que tinha sucedido foi a destruição da cidade de Jerusalém pelos babilônios. Estamos nesse momento da história de Israel, quando o povo de Judá volta para a sua terra e encontra uma cidade destruída, incluindo o templo e os muros da cidade. O primeiro momento da reconstrução do templo foi feito sob a direção de um sacerdote chamado Esdras. E nós temos aqui na Bíblia, exatamente antes de Neemias, temos o livro de Esdras. Mas depois surgiu uma necessidade que era de proteger a cidade. Como é que uma cidade poderia viver e sobreviver sem as muralhas? E então é com Neemias que o povo vai começar a tarefa da reconstrução das portas, ou às vezes também chamados portões, da cidade, que estavam à volta dos muros em lugares estratégicos que serviam para a entrada e saída da cidade, mas eram, sobretudo, uma forma de assegurar o controle daqueles que poderiam, às vezes, ser até próprios inimigos que quisessem destruir a cidade de Jerusalém. Então era uma questão absolutamente essencial que houvesse segurança na cidade. E Neemias, no meio de muitas provações, de muitas incompreensões, até contestações dentro do próprio povo, daqueles que eram mais próximos, ele empreendeu esta tarefa. E fê-la de uma maneira assim muito resoluta, que demorou apenas 52 dias. Foi de facto um tempo de grande esforço, sob a direção de Neemias, mas com um grupo de judeus que estavam mesmo convictos da necessidade de reconstruir aquela parte da cidade. E, meus irmãos, nós sempre damos graças a Deus porque a Igreja já passou muitas vicissitudes ao longo dos séculos. Houve mesmo momentos em que parecia que a Igreja tinha desaparecido. O que havia era apenas uma fusão de uma ideologia religiosa com o poder político. E onde é que estava a Igreja de Jesus, a Igreja de Pedro, de Paulo, dos nossos irmãos, da simplicidade do Novo Testamento? Parecia que tinha desaparecido. Não. Sempre houve um grupo que permaneceu, muitas vezes perseguido, mas que permaneceu e que não desistiu do Evangelho, da simplicidade do Evangelho. E por isso, ao longo da história, nós sempre encontramos Neemias, quer dizer, homens e mulheres, grupos, igrejas, que reconstruíram aquilo que tinha sido destruído. E, em primeiro lugar, reconstruiu o templo, que é o lugar da habitação. A primeira coisa do templo que foi reconstruída foi o altar. Então, o que é que marca a identidade da Igreja de Jesus? É o altar. O que é o altar? É o lugar alto onde Jesus foi elevado, dando a sua vida por nós. É a cruz do Calvário.
Não há evangelho sem a cruz de Jesus. Eu não estou a falar da cruz pendurada ao pescoço, estou a falar da cruz onde Jesus deu a sua vida. Por isso o apóstolo Paulo diz que ele tem apenas uma mensagem. Ele diz: eu prego a Cristo e este crucificado. Então é o centro, é o ponto de partida do evangelho e da igreja de Jesus. É Jesus, o nosso Salvador. Aquele que pagou o preço por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o centro. E outra coisa, irmãos, não há dois salvadores, não é verdade? Não há três salvadores. Não é qualquer coisa que salva, que leva a Deus. Isso pode ser muito bonito, mas é falso. O único caminho que leva a Deus é precisamente aquele que deu a sua vida na cruz, que é Jesus. Amém, irmãos? A primeira coisa que eles reconstruíram foi o altar. Então, nós damos graças a Deus porque a nós também nos chegou esta boa nova. Não de uma religião que prega valores vagos, mas de um evangelho que parte de uma oferta do próprio Filho de Deus que deu a sua vida por nós, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, este é o grande princípio, mas depois tudo o resto vai sendo reconstruído. E para nós não perdermos mais tempo, quando nós chegamos aqui às portas, eram portas antigas que tinham sido destruídas, portas, a maior parte delas, do tempo do rei Salomão. Os irmãos vejam, no tempo de Salomão. Então tinham passado praticamente 500 anos desde Salomão. E eles foram aproximadamente aos mesmos lugares e foram reconstruindo. E nós temos estado a ver, irmãos, com muito proveito, o significado de várias destas portas. Já vimos, de facto, 8 delas, estamos a estudar 10, o que significa que nós hoje vamos para a nona porta da cidade. E hoje, irmãos, nós temos, de facto, uma palavra assim muito especial, porque esta porta, talvez juntamente com aquela que nós iremos ver no próximo domingo, a 10ª, esta porta tem uma história absolutamente fantástica. E tem para nós um significado, de facto, assim, muito, muito especial. Trata-se da porta oriental. A seguir, os irmãos podem ver aqui, é uma fotografia relativamente recente desta porta, que os irmãos reparem que parece que são duas portas que estão unidas. Há uma coisa que se observa, em primeiro lugar, que parece que são duas portas. E, de facto, tem esta dupla entrada. Mas há uma coisa que nós aqui observamos, é que esta porta está fechada. É logo a primeira coisa que nós observamos. Ora, então nós hoje vamos falar um bocadinho sobre a história desta porta. No slide a seguir, os irmãos observem que no canto superior direito está uma maquete. Isto não é real, é apenas uma maquete, para nós nos situarmos relativamente ao templo. Porque esta porta, ela dava acesso direto ao templo. Os irmãos estão a observar, eu não tenho aqui ponteiro, mas onde está escrito Porta Dourada, logo em frente está o templo. Era assim no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, quem entrava pela porta oriental deparava-se logo com o templo. E era, portanto, uma porta muito usada por todos aqueles que queriam ter acesso ao templo. Jesus, nos últimos dias da sua vida, entrou por esta porta, as contas dão aproximadamente 7 vezes. Ele, por 7 vezes, entrou por esta porta. E nós hoje vamos ver uma delas que é muito importante. Mas só para os irmãos terem ideia como é que a topologia, a geografia do espaço se organizava. No outro slide também, só para lembrar que diante do templo, situado ali no Monte Moriá,
havia um declive que era um vale, o vale de Cédron, sobre o qual falamos há 8 dias, e subindo por ali, nós temos um lugar igualmente muito importante para nós, que é o Monte das Oliveiras. Porquê é que é importante? Por uma razão histórica e por uma razão profética. A razão histórica é que Jesus esteve lá e desceu do Monte das Oliveiras para a cidade de Jerusalém. Num dia muito especial, foi o dia em que ele foi aclamado como o Messias. E nós iremos ler esse texto. Ora, os irmãos agora, olhando para aqui, veem o trajeto muito facilmente. Ele desceu, quando nós lemos em Mateus, vamos ler daqui a pouco, quando nós vemos que Jesus desceu, então atravessou o vale de Cédron e entrou naquela zona do templo pela porta que estava diante do Monte das Oliveiras, que dava exatamente para o oriente, para onde estava situado o Monte das Oliveiras. E essa porta é nada menos, nada mais do que a porta oriental. Então, aqui o nosso irmão já se antecipou, os irmãos já podem ver aqui, é uma imagem semelhante, porque eu estou a insistir um bocadinho em projetar estas imagens, porque às vezes nós lemos o Evangelho e nós não estamos a ver onde é que as coisas se situam. Se fosse aqui em Gaia, era mais fácil, não é? Ou para o Porto. Jesus atravessou a Ponte de Dom Luís, aí a gente percebia. Agora, ao dizer que atravessou o Vale de Cédron, nós precisamos ter uma ideia do que é que aconteceu. Então aqui está o Vale de Cédron, no meio. Do lado oriental temos o Monte das Oliveiras, e lá temos então o Monte Moriá, no centro, e hoje aquilo que foi construído mais tarde, bastante mais tarde, duas construções muçulmanas, o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Muito bem. Então, meus irmãos, vamos agora abrir a nossa Bíblia. Eu vou pedir aos irmãos que abram comigo em Mateus, no capítulo 21. Vamos então ao mais importante. Os irmãos já têm uma ideia do espaço e agora nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 21. É um episódio que ocorreu na última semana de vida de Jesus e vamos ler a partir do primeiro versículo. É chamada a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então nós vemos assim: e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, então Jesus ele veio do outro lado do Monte das Oliveiras, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está de fronte de vós. Quer dizer, nós temos o Monte das Oliveiras, para um lado nós temos Jerusalém, para o outro lado havia uma outra aldeia. E Jesus diz a 2 discípulos: vão àquela aldeia e encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Porquê é que Jesus manda 2 discípulos buscar este jumentinho? Bom, porque ia-se cumprir uma grande profecia de Zacarias, que está aqui citada. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, olha, aqui está a profecia que Jesus iria cumprir. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então havia uma profecia que um dia o Messias de Israel, o rei, ele iria entrar em Jerusalém montado sobre um jumentinho. E os discípulos, eles fizeram isso mesmo. Foram à aldeia, encontraram lá exatamente o que Jesus tinha falado. Eu imagino que quando eles pegaram no jumentinho, o dono deve ter dito: ei, o que é que vocês fazem com isso? É propriedade minha. E eles disseram: não, o mestre manda dizer o seguinte: ele precisa. E o dono disse: então se é o mestre que mandou, tudo bem. E assim eles pegaram naquela jumentinha, no jumentinho,
E foram e levaram, e nós lemos depois no versículo 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, quer dizer, improvisaram uma espécie de uma cela com os vestidos deles, e fizeram-no assentar em cima. Meus irmãos, quando Jesus começa a descer, agora vamos procurar visualizar. Jesus começa a descer do Monte das Oliveiras em direção reta ao templo. Então nós estamos a ver que ele vai descer o vale, vai subir e diante dele tem uma porta da cidade. A porta é a porta oriental, sobre a qual nós estamos aqui a falar. Era a porta oriental, também foi mais tarde chamada porta dourada. Há uma história que se supõe que foi um erro de tradução, mas de certa forma é apropriado, porque quando o sol nasce, bate ali e as pedras amareladas parecem ouro, não é? Refletem, então foi chamada também Porta Dourada. E ali a multidão começou a ver Jesus, eles já conheciam Jesus, já tinham passado 3 anos com Jesus. Jesus começa a descer, montado num jumentinho, os discípulos acompanhando, e começa a formar-se um grupo grande de pessoas. E de repente, eles começam a associar tudo à profecia de Zacarias. Os judeus conheciam a Bíblia de trás para a frente, eles sabiam muito bem a Bíblia. E eles começam a dizer, olha o Messias aí, a profecia está a ser cumprir. E eles começaram a entrar numa grande euforia. E lemos no versículo 8, e muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores. Agora aqui um parênteses. Porquê é que muitos estendiam os vestidos e outros cortavam ramos de árvores? Porque os pobres provavelmente não tinham vestidos para tirar, não é? Então, os mais pobres, eles iam às árvores, cortavam ramos e começaram a fazer uma espécie de um tapete para Jesus passar. E a multidão que ia adiante e a que seguia, clamava dizendo, Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. O que é que eles pensaram naquele momento? Que se ia cumprir a profecia do Messias e que Jesus ia ocupar o lugar de rei. Tudo aquilo que os judeus queriam era um rei, porque eles estavam privados de independência já, olha, desde o tempo de Neemias, nunca mais tiveram independência, desde o tempo dos babilónios. Depois dos babilónios, Israel foi ocupado pelos persas, os medos e os persas, depois pelos gregos e finalmente por Roma. E então havia um anseio entre os judeus por independência. E eles pensaram, vem aí o nosso rei. Era um rei político, era um libertador militar, que eles pensaram que Jesus seria. Mas, meus irmãos, eles não sabiam que antes de Jesus ser rei, ele tinha de ser o cordeiro. Antes de ser o leão, ele tinha de ser o cordeiro. Antes de ser o rei, ele tinha de ser o servo mais humilde e dar a sua vida na cruz. Eles não sabiam isso. E então eles iam naquela euforia, aclamando. Provavelmente começaram a cercar Jesus centenas de pessoas. Centenas de pessoas. Porque havia também muitos imigrantes nesta altura que tinham vindo de várias partes do mundo. E nós lemos no versículo 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Então aquele facto que estava a ocorrer ali a oriente, naquela porta, as pessoas começaram a ouvir e muita gente correu para a porta oriental. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E estava criado aquele ambiente em que, aparentemente, nós podemos dizer, se Jesus quisesse ser o rei, do ponto de vista do poder político, ele teria aqui uma ocasião única. Porquê é que ele não o fez? Nós sabemos porquê. O que é que Jesus vai fazer? No versículo 12,
Então os irmãos estão a ver, nós mostramos há pouco a imagem. Ele entra pela porta oriental, diante da porta oriental está o templo. Ele vai direto ao templo. No versículo 12, e entrou Jesus no templo de Deus e fez uma coisa muito estranha, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Algumas pessoas imaginam que Jesus até usou de violência. Aqui não diz que Jesus bateu, que feriu, não diz isso. Diz, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas. Porque, mais uma vez, havia muita imigração ali, havia muita troca de moeda e no templo, logo na entrada, tinham montado mesas de câmbio para que dos diversos povos trouxessem as suas moedas e havia ali um comércio. E também as cadeiras dos que vendiam pombas. A pomba era a oferta dos pobres. Os pobres não tinham dinheiro para oferecer um cordeiro, um animal na Páscoa, mas podiam comprar uma pomba e oferecer, era a oferta do pobre. E até isso era comercializado ali no templo. Meus irmãos, e nós lemos que Jesus, ele estava com uma ira santa. Ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Os irmãos vejam, se Jesus, há 2000 anos, ele condenou o comércio das coisas de Deus, imaginem hoje. Os irmãos têm ideia de como a fé das pessoas é comercializada por aí fora? É tudo pago. É tudo pago. Os cambistas faziam isto. Trocavam. Vendiam as pombas. A pomba também é, na palavra de Deus, um símbolo do Espírito Santo. Mas como é que se pode vender uma bênção que vem de Deus, que é de graça? Então, outra característica do Evangelho é esta. A casa de Deus é chamada casa de oração. Porquê de oração? Porque é a manifestação da graça de Deus. A oração é a coisa mais simples. Nós necessitamos, clamamos ao nosso Deus e Ele derrama a sua bênção sobre nós. Qual é o preço? É de graça. Ele opera de graça. Então o Senhor Jesus disse, de graça recebestes, de graça dai. Então Jesus entrou ali e fez aquele gesto profético. Logo de seguida ele entrou no templo. E nós lemos que foram ter com ele cegos e coxos e curou-os. Então, mais um sinal de que ele era verdadeiramente o Messias. Curas, milagres. E aí, a coisa de repente mudou. Porque os principais dos sacerdotes, quer dizer, os religiosos, os líderes religiosos, ao ver aquilo que estava a acontecer, eles ficaram em pânico. Porque, meus irmãos, a verdade é esta, é que Israel ansiava pelo Messias, mas eles tinham construído uma religião tão bem organizada, sem Deus, à volta dos seus interesses, com o seu comércio, com os seus rituais, que o Messias era uma esperança, mas se ele viesse mesmo, ia atrapalhá-los. Os irmãos entendem? E quando Jesus chegou, começou a atrapalhá-los, a prejudicar o negócio deles, a estragar os seus rituais tão bem estabelecidos. E então nós sabemos que eles conspiraram para matar a Jesus. Então este é o primeiro episódio em que Jesus passa pela porta oriental. Neste momento absolutamente único. Agora, irmãos, nós vamos ver um momento até anterior, e vamos abrir em Lucas 19. Lucas 19. E vamos ler o versículo 41. Vamos ler primeiro o 37 e depois passamos para o 41. 37. Lucas descreve a mesma descida de Jesus no Monte das Oliveiras para o templo. Versículo 37. E quando já chegava perto
da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. E agora avancemos para o versículo 41. Então, Jesus está a descer, no meio daquelas aclamações, ele está a descer, e lemos no versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, de facto, do Monte das Oliveiras vê-se a cidade. Eu já lá estive, não sei se aqui alguém também já esteve, mas é uma visão muito clara, de lá de cima. Vê-se claramente o caminho e depois a cidade. E Jesus ia descendo e viu a cidade. E Jesus faz uma coisa estranha. Chora. Reparem, irmãos, que a multidão gritando, Hosana, Hosana, os discípulos de uma euforia. E Jesus a chorar. Que coisa estranha, não é, irmãos? Que coisa estranha. Porquê é que ele chorou? E Lucas registra aquilo que ele falou, versículo 42, dizendo, se tu conhecesses também, está a falar para a cidade, para Jerusalém, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, porque Jesus veio montado num jumento. O que é que significa vir montado num jumento? É vir em paz. Reparem que em Apocalipse nós lemos que Jesus voltará a segunda vez. Ele não vem montado num jumento, ele vem montado num cavalo branco. Cavalo é força, é batalha. Quando Jesus voltar, ele não vem montado num jumentinho. Ele não vem para paz. Ele vem para impor o seu reino. Da segunda volta, Jesus vem para vencer os inimigos. E, meus irmãos, nós estamos ansiosos que ele venha e que dê paz, mas a paz dele a este mundo. E que o mal acabe, o sofrimento, a injustiça, a miséria. Só há um que tem poder para fazer isso, que é Jesus. Ele já veio há 2000 anos, mas não o quiseram receber. Não quiseram Jesus. E por isso ele chora e diz, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. E agora repare, irmãos, o versículo 43. É uma profecia. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Irmãos, e esta profecia, ela vai se cumprir passados menos de 40 anos, quando no ano 70 da nossa era, o exército romano, ele cerca a cidade, porque houve uma revolta dos judeus. Os judeus estavam sempre a revoltar-se, mas desta vez eles cercaram a cidade no ano 67, foi um cerco que durou 3 anos, apenas houve uma pequena interrupção. Em 67 começou com um general chamado Vespasiano, que depois se tornou imperador, ele foi feito imperador. Então, Vespasiano regressou a Roma e deixou o seu filho chamado Tito. E é Tito quem comanda as tropas romanas no ano 70. O que é que o exército romano fez com Jerusalém? Irmãos, exatamente o que Jesus falou. É impressionante. Jesus falou no ano 30, 31, 32, 33, ninguém sabe ao certo. Por aí. 40 anos depois, tudo se cumpriu exatamente como Jesus falou. O que aconteceu foi que os romanos cercaram a cidade com trincheiras, fizeram um cerco e te sitiarão, foi isso mesmo, 3 anos de cerco. E te estreitarão de todas as bandas. Não havia por onde o povo fugisse. Houve fome, houve coisas horríveis que se passaram e que estão narradas na história. E, finalmente, o exército romano conseguiu entrar na cidade de Jerusalém. E o que é que eles fizeram? Foi isto. Não deixaram pedra sobre pedra. Incluindo o templo. O que é uma coisa muito estranha, porque nós perguntamos, mas porquê é que os romanos, que em geral eles respeitavam os lugares sagrados dos povos, porquê é que eles foram destruir o templo de Jerusalém? É porque corria
um boato que os judeus tinham dentro do templo muito ouro. E de facto havia até paredes e objetos todos forrados a ouro. E então os soldados romanos, naquela ânsia por terem ouro, eles entraram e começaram a levantar as pedras, e houve um grande incêndio, o ouro começou a derreter, eles levantavam as pedras, e foi de facto uma destruição total do templo. Até hoje, só sobrou um muro, que hoje se chama, como os irmãos devem saber, lá em Jerusalém, o Muro das Lamentações. Foi o que sobrou, o resto foi tudo destruído. Então, é uma coisa impressionante, porque é inconcebível. Se nós estivéssemos com Jesus naquele dia, com a cidade toda alegre, toda a preparar-se para uma grande festa, a festa da Páscoa, e haver um homem que diz, não vai ficar pedra sobre pedra, era muito difícil de acreditar. E, meus irmãos, e é isso que muitas pessoas têm muita dificuldade, porque não acreditam na Bíblia, não acreditam nas profecias da palavra. Acham que não é possível. Não é possível para nós, mas há um Deus que sabe todas as coisas. Ele vê a história desde a eternidade. Ele vê o agora, mas ele vê também o futuro. E às vezes ele revela-nos o que vai acontecer no futuro. Não é para nos assustar, é para nos preparar. É para que nós possamos evitar as coisas que aí vêm. Então nós sabemos, há coisas que nós temos na palavra de Deus, que são profecias, e nós temos de estar atentas a essas profecias, porque elas se vão cumprir exatamente como se cumpriu esta profecia. Porque é que Jerusalém foi destruída no ano 70? Por uma razão. O povo de Israel não conheceu o tempo da sua visitação. Quer dizer, eles tiveram uma oportunidade e não reconheceram essa oportunidade. Os irmãos sabem que isto a mim faz-me temer, porque todos nós temos também o nosso tempo de visitação. Todos nós temos. Um tempo em que Deus nos torna sensíveis a Ele. Às vezes nós estamos num momento de alegria e nós sentimos que Deus está ali. Não é? Eu vou dar um exemplo. Acho que uma mãe, quando tem o seu filho, e o pai também, não é? Aquela criança que nasce, é o momento em que nós sentimos que a vida é mais do que apenas aquilo que nós conhecemos. Há um mistério. E nós somos atraídos a Deus. É um momento em que Deus nos quer visitar. Mas às vezes nós fechamos. Dizemos, os homens dizem, isto é coisa de mulher. Os jovens dizem, isto é coisa de velho. E nós fechamos a nossa porta e não conhecemos o tempo da nossa visitação. Às vezes não são momentos de alegria, às vezes são momentos de tristeza. Quando nós estamos a despedir-nos de um ente querido e ele parte e nós pensamos, mas acaba aqui tudo, não há mais nada. E Deus fala ao nosso coração e diz, meu filho, eu tenho vida, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Confia em mim. E Deus quer nos visitar. E nós temos, irmãos, de conhecer o tempo da nossa visitação. Os irmãos entendem? Nós precisamos de abrir o nosso coração. Irmãos, Deus não é uma religião, Deus não é propriedade de uma igreja. Deus é Deus. Ele tem o seu Filho e nós precisamos de abrir o nosso coração para Ele, para Jesus. E neste momento nós vemos que, infelizmente, Jerusalém não reconheceu o tempo da sua visitação. Irmãos, vamos continuar falando agora de um outro aspecto, temos de avançar, um outro aspecto, que são 3 profecias a respeito desta porta oriental. Elas encontram-se em Ezequiel. Eu peço aos irmãos, se conseguirem ler o texto, eu vou ler o texto que está projetado. Nós vemos assim. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, quer dizer, à porta oriental. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. Meus irmãos, a palavra a glória do Senhor é uma tradução de uma palavra hebraica que é Shekinah. Shekinah era a presença de Deus no meio do povo.
Então nós lemos que Deus habitava no meio do povo de Israel. Onde é que Deus habitava? No chamado lugar santíssimo, além do véu. Era ali que estava a presença de Deus. Era a glória de Deus. Por onde é que a glória do Senhor tinha entrado? Pela porta oriental. Vamos ler a seguir. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada. E é este o aspecto que eu gostaria de chamar a vossa atenção. Não se abrirá. Então, é um pouco estranho, porque é uma profecia que esta porta iria fechar-se, e não apenas se iria fechar, mas ela iria permanecer fechada. Ora, uma porta não é para estar fechada. Uma porta, o que é natural, que a porta esteja aberta. Porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. E no versículo 3, eu estou aqui a usar uma outra tradução, que é a nova versão internacional, o príncipe é o único que poderá entrar. O príncipe. Diz assim, vai haver um homem que ele poderá entrar por esta porta e sentar-se dentro para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Meus irmãos, para nós entendermos isto, e vou ser muito breve, nós temos de ir um bocadinho à história, lembrando o seguinte, muda só quando eu falar, está bem? A porta foi destruída no tempo de Tito, no ano 70, a cidade foi destruída. Mas havia embaixo um outro nível mais antigo. Se aqui alguém souber um bocadinho da arqueologia, sabem que na arqueologia os arqueólogos eles vão cavando porque há camadas de edificação. E então, quanto mais fundo vão, mais facilmente chegam ao passado. É assim que nós temos aí muitas ruínas, por exemplo, romanas, etc. Então, cavando um bocadinho, sabe-se hoje que esta porta oriental, ela ainda lá está. E que sobre ela foi construída no tempo de um homem, agora sim podes passar, chamado Solimão o Magnífico, que era um muçulmano, obviamente, que ele reconstruiu os muros da cidade, incluindo a porta oriental. Ora, esta porta oriental, ela está em cima da antiga, que está lá por baixo. Assim como também muitas outras coisas estão lá sepultadas e arqueólogos têm encontrado coisas fantásticas. Acontece, irmãos, agora, vejam este episódio muito curioso. Em 1969, não foi portanto assim há tanto tempo, este senhor, o professor Fleming, um arqueólogo, ele estava a visitar aquela área, exatamente, ele colocou-se diante da porta oriental. Mas tinha chovido muito e a terra estava muito, muito frágil. E acontece que ele deu um passo, a terra cedeu e ele caiu. E caiu num lugar onde havia ossos. Dava a ideia que aquilo era uma espécie de um sepulcro. E o que é que ele viu? Ele só tirou 2 fotografias. Eu não sei como é que ele teve coragem para ainda assim tirar fotografias. Eu acho que desmaiava logo, no meio de ossos, cair assim. Mas ele era arqueólogo e tirou fotografias. Uma delas é esta. Se os irmãos observarem, veem o seguinte. Lá embaixo, no lugar onde ele caiu, estão os tais ossos. E o que é que está lá? Um arco. Sabem o que é este arco? É a velha porta oriental. Foi por aqui que Jesus entrou naquele dia. Foi por esta porta. Não aquela que está lá agora à vista, mas sim por esta porta. Então os irmãos podem ver à direita que quando Solimão, e durante séculos a porta oriental apareceu, ela foi edificada sobre esta antiga. Mas o mais interessante, irmãos, é que a porta continuou fechada. E é isto que nos interessa aqui. Ora, se Solimão e outros que depois passaram por lá viram esta porta oriental, por que é que eles não abriram a porta? Se todas as outras portas em Jerusalém estavam abertas, por que é que não abriram esta porta? E diz a história o seguinte,
que corria entre os muçulmanos que o Messias dos judeus, quando ele viesse, iria entrar por esta porta. E por isso, para impedir que o Messias dos judeus, obviamente com um exército, entrasse por esta porta, o que é que eles fizeram? Eles cimentaram, fecharam aquela porta. Mas não apenas isso. Colocaram encostadinho à porta um cemitério. Porquê um cemitério? Porque para os judeus, um sacerdote, um profeta, um rei, um homem de Deus, nunca poderia contaminar-se num cemitério. Ele não podia contaminar-se com mortos. Então era uma espécie, uma dupla proteção para que os judeus não pudessem usar aquela porta, eventualmente, para aparecerem com um Messias ou alguém que eles inventassem que era o Messias. E o que é impressionante, irmãos, é que Suleimão e outros, sem saberem, sem terem consciência, eles cumpriram a profecia de Ezequiel. A porta permanece fechada até hoje. A porta oriental está fechada. Os irmãos podem lá ir, podem ver muitas outras portas, a porta oriental está fechada. E nós queremos o seguinte, agora é nós pela fé nas profecias, que quando Jesus voltar, ele vai entrar por esta porta. Os cristãos em todo o mundo conhecem esta profecia e esperam que um dia, nós não sabemos como, porque se hoje alguém fosse abrir esta porta, havia ali a Terceira Guerra Mundial, porque aquilo, os irmãos sabem que Jerusalém é um lugar explosivo. Então, ir a um cemitério muçulmano, abrir aquela porta, seria uma coisa impensável. Não é possível hoje abrir esta porta, é impossível. Mas o que é que vai acontecer? O profeta Zacarias, e vamos terminar, o profeta Zacarias diz assim, no capítulo 14, 4, referindo-se à volta, à segunda vinda de Jesus. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras. Os irmãos devem conhecer que quando Jesus ascendeu aos céus, conforme está em Atos, foi no Monte das Oliveiras. E os discípulos ouviram Deus falar assim, como ele subiu, da mesma forma ele voltará. Ora, aqui está, Jesus subiu, ascendeu aos céus no Monte das Oliveiras. Onde é que ele vai voltar? Também ele vai pousar no Monte das Oliveiras. E o monte que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Isto é, há aqui um sinal de que vai haver um terremoto. E é interessante que hoje sabe-se que há naquela região do Vale do Cédron uma falha tectónica. A qualquer momento pode haver ali um terremoto. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Nós não sabemos, irmãos, como, mas eu creio que Jesus vai entrar por esta porta. Há muita coisa que eu não entendo. As profecias, nem adiante nós estamos a especular. Há pessoas que gostam muito de estar a especular. Eu não sei como. Mas nós devemos estar cientes disto. Que há uma profecia que provavelmente se vai cumprir quando Jesus vier. Para concluir, eu peço desculpa aos irmãos se falei aqui muita coisa, espero que não tenha sido confuso, mas para concluir eu queria dizer o seguinte. Há uma outra porta, não é? Há uma outra porta. Esta porta não está fechada. Jesus diz assim, eu sou a porta. Palavra maravilhosa. Jesus é uma porta. Os irmãos sabiam? Porquê é que ele é a porta? Porque ele dá entrada, ele dá acesso. O caminho para Deus não é um livro. Eu vou ler um livro de religião. Meu amigo, você vai ler quantos livros? Até descobrir alguma coisa e depois ainda fica mais confuso. Não é, a porta não é uma religião, não é um livro, não é teologia. A porta é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, isto quer dizer, quem crê nele, quem confia nele, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. E nós queríamos terminar dizendo o seguinte, todos nós
nós temos uma oportunidade agora de entrar por esta porta. Todos nós. Basta apenas uma coisa: conhecer o tempo da nossa visitação. Este é o tempo da nossa visitação. Que o Senhor nos dê corações humildes, simples, e que todos nós possamos entrar por esta porta. Amém?